Boa noite para todos que estão nos acompanhando, os irmãos aqui, você que está em casa. Que bom ter você com a gente. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê a paz. Igreja Batista Morada do Vale chegando até você através deste instrumento tecnológico, através da nossa página no Facebook. E nós queremos começar lendo a palavra do Senhor, junto com o pastor Everaldo, como de costume na nossa igreja, lendo a Bíblia Sagrada, aqui junto com a gente, em nome de Jesus. Pastor, por gentileza, já está chegando aqui, vai fazer essa leitura e vai estar orando, abençoando a nós que aqui estamos e abençoando a todos também que estão em casa, em nome de Jesus. Vamos acompanhar. Muito boa noite a você que nos assiste. Gostaria de fazer um pedido, que você compartilhasse o que vai acontecer aqui nesta noite, e assim nós possamos alcançar ainda mais pessoas por meio dessa transmissão. E o nosso desejo, a nossa oração é que essa transmissão ela seja um canal de bênção na vida de pessoas, na vida das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, mas acima de tudo naqueles servos do Senhor que precisam cultuar a esse Deus maravilhoso, que sente a necessidade de estar cultuando a esse Deus maravilhoso. A palavra de Deus nos diz no Salmo 95, do verso 1 ao verso 7, ela diz o seguinte: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salvos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos. Os continentes, vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Vamos falar com Deus nesse momento, vamos orar, vamos suplicar a Ele a bênção sobre esta programação, sobre a sua vida, sobre o nosso país. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais este recurso que o Senhor coloca à disposição da tua igreja, para podermos, ó Deus, neste momento de crise, nesses momentos difíceis, Pai, de isolamento, nós possamos levar uma porção da tua palavra até os nossos irmãos e aos nossos amigos, Pai. Esteja, Senhor, abençoando os nossos governantes, esteja abençoando o prefeito da nossa cidade, Pai, permitindo, ó Deus, que ele tenha sabedoria vinda de Ti para administrar este momento. Pedimos também pelo nosso presidente, pelo ministro da saúde, pelos demais ministros, Pai, que o Senhor conceda a cada um deles a capacidade necessária para gerir este momento de crise com sabedoria, Pai. Ó Deus, abençoa o teu povo espalhado sobre a face da terra, que nesse dia, Senhor, levantou um grande clamor diante do Senhor, Pai, em favor da nossa nação. Ó Deus, visita aquelas famílias, Pai, que neste momento, ó Deus, estão separados dos seus entes, estão talvez com seus entes internados em um hospital, Pai, e que neste momento, ó Deus, se juntam a nós nesse ato de adoração. Por isso, ó Deus, nós apresentamos a tua igreja diante da tua presença nesta hora, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, para os nossos instrumentistas. Pedimos a tua bênção, Senhor, para os vocais que estarão, ó Deus, entoando cânticos neste momento, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida do pastor Franco, pastor desta igreja, Pai, para que seja um instrumento teu para trazer consolo, esperança a esses corações, Pai. Pai Santo, ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos nas tuas mãos, Pai, porque o nosso objetivo é que neste momento de isolamento social, a tua igreja continue, Senhor, cumprindo o seu papel de anunciar Jesus Cristo, que só nele há esperança, só nele há poder de transformação, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa todos que aqui se fazem presente. É a nossa oração, e a nossa oração é, Pai, que o Senhor receba essa transmissão, este culto, como um cheiro suave diante da tua presença, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor.
Eu quero convidar todos que estão com a gente, acompanhando, para louvar a esse Deus lindo e maravilhoso. Como o pastor acabou de ler no Salmo 95, vinde e adoremos. Então, vem, porque esta é a hora da adoração. Maravilhoso, lindo, e só podemos cantar mesmo quando nós estamos firmes na presença desse Deus, firme nas promessas deste Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Pelos séculos no seu amor, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive, sim, vive.
firme nas promessas desse Deus maravilhoso, é o que nós sempre queremos e nós desejamos. Mais, 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 mais desse Deus lindo e desse Deus maravilhoso. Convido você. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Jesus, tu és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso, nós consagramos ao Senhor este momento de louvor, como teu servo orou no início, ó Deus, dessa celebração. Também, ó Deus, nós queremos louvar ao Senhor pela vida daqueles que estão participando deste momento conosco. Obrigado, Senhor meu Deus, pela vida da Marcela, pela vida da Elma, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão instrumentistas, o Fabrício, a Laís, o Samuel, o Clayton, o pastor Everaldo, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa abençoar a igreja do Senhor sobre a face da terra. E clamamos, ó Deus, nesta hora, junto com todas as outras igrejas, outras denominações espalhadas sobre esse solo chamado Brasil e mundo, que clamam ao Senhor, pedindo ao Senhor pela vida dessas pessoas e pela eliminação mais breve possível deste vírus que tem assolado a nossa sociedade. Abençoa a nossa sociedade, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A você que está nos vendo, quero deixar aqui para você estar lendo. Aqueles que querem colaborar com a obra de Deus neste lugar, a obra de Deus pela Igreja Batista Morada do Vale, em Governador Valadares, em Minas Gerais e até os confins da terra, você pode contribuir, se você assim quiser, como eu e o pastor Everaldo falamos pela manhã na nossa escola. Não é uma obrigação, é assim um desejo de quem tem esse amor pela obra missionária. A conta da igreja, a Igreja Batista Morada do Vale, é na Caixa Econômica Federal, agência 0116, a operação é 003, porque é uma conta de pessoa jurídica, e o número da conta é 502 430 dígito 2, 502 430 dígito 2. Estes são os dados para que você possa estar contribuindo com a obra de Deus através da Igreja Batista Morada do Vale. Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por todos aqueles que estão nos acompanhando e que vai também estar ajudando a obra do Senhor na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Deus Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, e de uma forma muito, mas muito especial, eu quero colocar diante do Senhor todas aquelas pessoas que estão conosco, como nós já oramos, e também, ó Deus, aquelas pessoas que estarão participando, em especial os membros desta igreja. Deus, que o Senhor possa tomar conta de cada um daqueles que estão ofertando, contribuindo com a obra do Senhor através da Igreja Batista Morada do Vale.
Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda o devorador, repreenda o mal, repreenda o maligno, e que eles possam, ó Deus, serem prósperos, terem, ó Deus, a sua despensa cheia, que nunca falte para eles, ó Pai, em nome de Jesus, o pão de cada dia, e que nunca falte sobre a vida de cada um deles a bênção do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós clamamos como igreja, clamamos, ó Deus, pela vida dos empresários, pela vida dos funcionários, né, dos empregados dos empresários, aqueles que estão com as suas empresas fechadas, não podendo atender o público, os funcionários que não estão podendo ir trabalhar. Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe estas pessoas, abençoe esta nação, abençoe os nossos governantes, dê condições, ó Deus, nesse período mesmo de fechamento, aos empresários, ó Deus, de terem condições de arcar com os seus compromissos, e os funcionários também ter o seu pagamento. Deus, nós assim oramos e abençoamos no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque é só o Senhor que tem poder para abençoar. E a Bíblia Sagrada diz que a bênção do Senhor não vem acompanhada de dor, ela não acrescenta dor. Por isso, ó Deus, nós pedimos como igreja, abençoa estas pessoas, abençoa as suas famílias, abençoa, ó Deus, todos os profissionais que estão, ó Deus, na lida nesses dias, profissionais da área da saúde, profissionais, ó Deus, na área da mente, sim, ó Deus, da saúde mental, porque essa situação está trazendo transtornos, não somente nos bolsos, não somente transtornos financeiros, mas também transtornos mentais. Senhor Deus, com esses profissionais, Senhor Deus, com o corpo de bombeiros, Senhor Deus, com as polícias militar, civil, federal, Senhor Deus, em nome de Jesus, com aquelas pessoas que estão trabalhando, fazendo a limpeza, ó Deus, das nossas ruas, que são os garis, ó Deus, abençoa estes homens e mulheres, abençoa as suas famílias, ó Deus, livra eles, ó Pai, e essas pessoas que estão expostas, ó Deus, a este vírus, livra-os, ó Deus, de contaminação, e abençoa, Senhor. Abençoa todos, abençoa os frentistas dos postos de gasolina, abençoa os farmacêuticos, as farmácias que estão abertas, as padarias que estão abertas, os supermercados que estão abertos, ó Deus, para abastecer, para ajudar as pessoas, que o Senhor possa abençoar estes locais e as pessoas que trabalham nestes locais, também as oficinas que precisam, ó Deus, dar assistência aos veículos, que o Senhor abençoe a cada uma empresa, a cada um funcionário, a cada um empresário, no poder e na autoridade do nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, e muito obrigado mais uma vez por estar conosco nessa transmissão. Colocamos para que todos estejam participando, em especial nesta noite, uma palavra de gratidão, gratidão mais do que um sentimento, porque a ingratidão, para mim, é um péssimo sentimento, é uma péssima demonstração de amor, porque na ingratidão eu não vejo amor, mas na gratidão eu consigo enxergar o amor. E um texto muito interessante está em Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11 até, o versículo de número 19. Lucas, capítulo de número 17, do 11 ao 19. E gratidão. Existem muitas pessoas que estão reclamando, murmurando nesse tempo, e algumas pessoas até perguntam assim: onde está Deus no meio deste caos? Onde está Deus no meio desta pandemia?
Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que Deus, Ele está onde Ele sempre esteve, no controle. E tudo que está acontecendo eu vejo aí a permissão de Deus, mas eu vejo também que é a mão do homem que está fazendo essas coisas, é a mão do homem que está também trazendo para ele esses prejuízos que nós temos visto na nossa sociedade. Mas eu quero entender com você um pouco da Bíblia Sagrada, no que diz Lucas capítulo de número 17, você que já abriu, já dei esse tempo para que você pudesse abrir a sua Bíblia, e a Bíblia Sagrada diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Amém. Que Deus abençoe esta palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Gratidão, mais do que um mero sentimento. Eu quero entender com você este texto e o contexto desse texto. É interessante que o versículo de número 11 fala que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Sim, se você olhar para a Bíblia, lá no capítulo de número 9, você vai encontrar no versículo de número 51, que Jesus já estava indo, ou seja, ele colocou-se a caminho de Jerusalém. Diz o versículo 51 de Lucas capítulo de número 9, que aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, ou seja, o período que Jesus iria realmente ser sacrificado por mim e por você, a Bíblia diz no versículo de número 51 de Lucas capítulo de número 9, que Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Então capítulo 9, ele estava indo para Jerusalém. Capítulo 10, capítulo 11, 12, 13, 15, 16, 17, ele continua caminhando, ele continua indo em direção a Jerusalém, e ele só vai concluir a sua caminhada no capítulo de número 19, 2 capítulos depois, ele conclui essa sua longa caminhada até a cidade de Jerusalém, como nós vemos no versículo de número 51 do capítulo de número 9, que ele seria sacrificado, ou seja, elevado aos céus. E no capítulo 19, versículo de número 27, Jesus então está chegando já em Jerusalém. E é assim, e nesse exato momento, quando ele estava a caminho, versículo 11 fala que ele passou na divisa, ou seja, entre Samaria e Galileia, e ao entrar num povoado, saíram-se 10 homens, diz o versículo. Esse lugar, esse trecho aqui, entre essas duas localidades, e esses 10 homens, eles saíram ao encontro de Jesus, mas eles não foram perto de Jesus. Eles ficaram longe, porque a lei é que as pessoas doentes com este tipo de enfermidade eram consideradas pessoas impuras,
elas precisavam ficar pelo menos 100 passos, ou seja, aproximadamente 100 metros distante de uma pessoa sã. E outro detalhe, eles não podiam viver na cidade, eles tinham que viver num lugar separado, porque eles eram considerados impuros. E no original, esse termo aqui, chamado como lepra, se dava a doenças de pele, e havia oscilação, ou seja, agravamento ou não, sendo a pele ficava esbranquiçada, ou pálida, ou até mesmo preta. Então essas pessoas, elas eram retiradas do meio do povo comum, assim como nós estamos vendo hoje, as pessoas que estão com esta enfermidade nos nossos dias atuais, elas são retiradas do meio da população comum e colocadas em um lugar separado para um tratamento. Assim também esses homens, eles eram retirados da sociedade e eles eram colocados em um lugar separado, até que ou aquela doença consumisse eles, ou eles fossem curados, restaurados. Mas a grande maioria das pessoas que tinham essa doença, grande maioria delas, tinham suas vidas ceifadas, porque ia comendo, ia amputando de repente, dependendo do local, os seus membros. Era muito horrível, era muito ruim essa situação. Mas estes homens aqui, a Bíblia diz que eles ficaram a certa distância, mas eles não ficaram somente observando, eles sabiam quem estava passando ali, eles reconheciam que Jesus era um mestre, Jesus era Senhor, e Jesus também era um curador, porque eles já tinham ouvido falar, e principalmente porque alguns estudiosos dizem que dentro desses 10 aqui, um era samaritano, o próprio Jesus fala sobre estrangeiro, e os outros 9 provavelmente eram judeus. E esses 10 então, eles param de longe e começam a gritar, e eles começam a gritar assim: Jesus, Jesus, Mestre, ou seja, reconhecem que Ele é Senhor, que Ele é o Mestre, que Ele é um rabino, sim, que Ele é rabi, melhor dizendo. Ou seja, Ele era uma pessoa importante. Na versão que eu li, que é a NVI, está: tem piedade de nós. Em algumas outras versões diz: tem misericórdia de nós. Imagine estes homens. E outro detalhe que me chama a atenção: como eu disse, 9 judeus, provavelmente um samaritano. O samaritano era considerado como menor, o judeu superior. Mas eu quero dizer para você, meu querido, olha o que uma doença faz. Não havia ali diferença, não havia maior, não havia menor, não havia superior, não havia. A desgraça faz isso, a miséria, ela nivela todos. Não existe, meu querido, nesse plano da enfermidade, maior ou melhor, porque todos precisam de cura, todos precisam de socorro, todos precisam de apoio. E isso se torna, não aqui com esses homens tão somente, mas para mim e para você, na Bíblia Sagrada e nos nossos dias atuais, isso se torna o maior símbolo da necessidade universal de cura, cura para a alma do homem. Todos nós estamos nivelados, todos nós somos carentes da graça de Deus, do amor de Deus. Não existe maior, não existe menor, todos somos carentes, todos somos necessitados. Não o rico, não o pobre, não o branco, não o mulato, o negro, não o pardo, não o brasileiro, não o japonês, não o norte-americano, não o austríaco, não.
todos os homens, infelizmente, precisam, necessitam. E estes homens, eles estavam precisando, mas infelizmente, não somente naquele tempo, mas no nosso tempo de hoje, existem muitas pessoas orgulhosas, não dão o braço a torcer, ou se é uma pessoa, entre aspas, que ela entende que seja inferior a ela, ela não pede auxílio. Eu me rebaixar? Detalhe, vimos outro dia sobre um alto homem, Jairo, um dos principais da sinagoga, você deve se lembrar disso. Ele teve que se humilhar diante de Jesus. Estes homens fizeram a mesma coisa. Diante da doença, meu amigo, minha amiga, meu irmão, diante da situação ruim, não existe maior e nem menor. Todos, hoje, na nossa sociedade, todos estamos no mesmo barco. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? É que se Jesus estiver no barco com você, vai bater o vento no barco, as águas vão bater no barco, o barco vai balançar para um lado, para o outro, águas poderão entrar dentro do barco, o barco pode querer afundar, mas ele não irá afundar porque Jesus está no barco. Talvez você pense consigo mesmo, mas eu estou passando por tantos problemas, Jesus não está no barco. Talvez Jesus está como estava com os discípulos, permita-me, dormindo. Mas daqui a pouco ele vai levantar e ele vai dizer para essa moléstia, vai dizer para essa situação ruim que você vive, que eu vivo, que nós estamos passando, vai dizer para mim, para você: para, cessa, acalma, e aí nós poderemos estar melhor, assim como estes homens. Eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. E Jesus, mesmo distante, ele falou também, ele gritou para aqueles homens, porque eles não podiam ficar perto. A lei impedia deles se aproximarem das pessoas. Jesus então fala o que era necessário, mas aqueles homens ainda estavam doentes, ainda estava a pele, era visível dentro desse contexto a doença ainda na pele deles. Então, enquanto estava com a doença na pele, não tinha ainda cicatrizado, você não podia se apresentar ao sacerdote, porque você estava imundo. Aliás, o enfermo, a pessoa com essa doença, mas Jesus dá uma voz de comando, Jesus dá uma ordem para eles, Jesus autoriza, e Jesus fala no versículo de número 14: vão mostrar-se aos sacerdotes, porque era assim que a lei designava, apresentar ao sacerdote para que ele fizesse o pronunciamento: você está puro, você está limpo. Não, você não está, você precisa permanecer ainda isolado. Jesus falou de longe, eles tomaram com eles a palavra de Jesus. E infelizmente nos nossos dias, deixa eu falar uma coisa para vocês, existem muitas pessoas que falam assim: Deus não fala comigo. Como que Deus fala? Deus fala de várias maneiras. A própria Bíblia diz que antes ele falava, com os antigos, pelos profetas, pelo Filho. Ele fala comigo e com você pela palavra. Ele fala comigo e com você na natureza, pela natureza e pelos homens. Eu espero em nome de Jesus que esta palavra que eu estou pronunciando, mas não sou eu, em nome de Jesus, ó Pai, que seja o Espírito Santo conduzindo essa fala aos seus ouvidos e decodificando essa mensagem nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos, no meu ouvido. Como eu já li, já entendi o que Deus está falando aqui, os irmãos que estavam aqui, que estão aqui assentados, ouvindo essa palavra também, que o Espírito Santo trabalhe isso, e que você entenda. Esses homens tomaram posse,
Eles não precisavam ir lá e Jesus tocar, esse caso, por exemplo, Jesus não tocou neles. Outros milagres que Jesus operou, Jesus tocou. Existe um outro leproso que está também narrado no livro Evangelho escrito por Lucas também, que Jesus, eu quero que você seja limpo, e ele ficou limpo. Mas neste exato momento aqui, Jesus proferiu palavras de longe, porque eu creio que Deus é um Deus de perto e é também um Deus de longe. Eles tomaram posse. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram ficando purificados e de repente se viram totalmente purificados. E a Bíblia diz que um deles, quando viu que já estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Eu imagino que ele saiu pulando de alegria. Eu imagino que ele saiu glorificando a Deus. Agora ele não era mais um leproso, ele era um ex-leproso, curado, e voltava clamando, dando brados de alegria, e as suas exclamações reunidas ali, então, era um louvor para aquele que merece todo o nosso louvor. A Bíblia diz, em alta voz, ele voltou pulando, gritando de alegria, louvando a Deus, clamando a este Deus, e de repente, queridos, sabe o que ele fez? Eu não sei, eu pedi ao meu filho Samuel para ver se você vai me ver ajoelhando aqui. Aquele homem, eu queria que você olhasse meu filho para ver se vai aparecer. Aquele homem, a hora que chegou alegre, festivo, e de repente ele para perto de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo o poder, a grandiosidade deste homem de Deus, o próprio Deus encarnado homem, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Gratidão é reconhecer que você tem alguém com você, e se dirigir a Ele e falar muito obrigado. Reconhecer que Ele fez muito por você. A Bíblia diz que esse homem chegou alegre, festivo. Agora eu quero entender com você brevemente um detalhe aqui. Se coloque na posição deste homem, ou destes homens. Quanto tempo estes homens estavam isolados? Meu amigo, quanto tempo estes homens ficaram longe dos seus familiares? Quem sabe, todos eles eram casados, distante da esposa, ou quem sabe, algumas das esposas estavam grávidas, e este homem então, pela sua doença, ele não podia estar com a sua esposa, ele não podia estar acompanhando ali naqueles dias de isolamento, a gravidez da sua esposa, o desenvolvimento da criança dentro do ventre da sua esposa. Coloque-se no lugar deste homem. Tristeza. E a grande maioria das pessoas com esta enfermidade, elas desejavam a morte. Desejavam a morte. Por quê? Porque não via solução. Era só definhar até chegar ao ponto do óbito. E muitos se matavam. Agora, coloque-se no lugar deste homem. Ou, como a Bíblia também já fala de mulheres que ficavam com esse tipo de enfermidade, longe dos seus. Quem sabe a mulher estava nos dias de ganhar, e quando ele estava recluso, a mulher deu à luz e ele não pôde pegar, meu querido, filho no colo. A enfermidade faz isso com o homem. O inimigo das nossas almas faz isso com o homem, de retirá-lo, de trazer tristeza, de trazer dificuldades. Porque
fazendo um trocadilho de João capítulo 10, que Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É este o desejo do inimigo das nossas almas. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, assim como para mim, para você, para estes homens, que estavam então sentenciados à morte, sentenciados a viver separados de tudo e de todos, a não poder brincar com o filho, não poder brincar com a filha, não poder, quem sabe, talvez tinha uma mocinha já como filha, e agora preparação para casamento, não podia, e Jesus então é este que tem todo o poder para transformar a sua tristeza em alegria, o seu pranto em louvor, em festa. Este é Jesus. Mas o que me chama a atenção também dentro desse texto é que Jesus, mesmo sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele faz uma indagação. Ué, não foram purificados todos os 10 que estavam leprosos, ou seja, todos os enfermos, todos eles não foram purificados, não foram curados? Onde estão então os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, ou seja, o samaritano? Jesus fez essa indagação, meu querido, de acordo com alguns estudiosos, para demonstrar surpresa, mas ele já sabia, mas ele queria que os seus discípulos percebessem, que aquele próprio homem agora curado percebesse, aquele homem, um indivíduo desprezado pelos judeus, que de alguma forma seria reputado, ou seja, não seria feito, não seria tratado como um filho de Abraão pelos judeus, foi justamente este, o único que retornou, o único que se fez de verdade grato. Ele fez diferente e ele fez a diferença. E este texto termina com Jesus proferindo sobre a vida deste homem uma palavra maravilhosa. Na minha versão está escrito: Jesus disse para aquele homem: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Gratidão mais do que um sentimento, porque a gratidão na vida deste homem trouxe salvação para este homem. Os outros foram curados apenas da enfermidade física, mas este homem foi curado na sua alma por Jesus Cristo. Os outros 9 não receberam a voz de Jesus declarando para eles: vão, a fé de vocês salvaram vocês. Mas este, que era um samaritano, que era um estrangeiro, que era um considerado menor, este reconheceu que Jesus era Senhor e voltou. E depois de voltar para Jesus, ele teve o privilégio de voltar para casa, curado, no físico, ou seja, no corpo e na alma. Eu não sei qual é a ferida que tem te machucado, eu não sei qual é a enfermidade que tem assolado a sua vida, não sei qual a tristeza que tem tomado conta do seu coração, apertando a sua alma, mas eu sei que Jesus Cristo pode trazer alívio para você. Eu sei que Jesus Cristo tem todo o poder para curar a sua enfermidade
para sarar as suas feridas, para aliviar o seu fardo, para te dar a paz, para aliviar a sua vida. O seu choro pode durar uma noite inteira, mas com Jesus, eu tenho convicção que ele termina logo pela manhã. Por isso que Jesus, com muito amor, declara para mim, para você, declara para nós, em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Estes homens, se fosse eu, é muito triste a situação. Eu confesso que eu nem sei o que faria, mas com certeza eu teria a mesma atitude desses homens. Eu gritaria por socorro, por quem pode nos socorrer. Eu quero convidar você, convidar a nós que aqui estamos, a gritar por socorro, gritar para aquele que pode nos socorrer, Jesus Cristo. Assim como ele operou na vida destes homens e de tantas outras pessoas, ele pode operar na minha, na sua, na nossa vida, tirando de nós toda a enfermidade. Enfermidade do corpo, enfermidade da alma. Em nome de Jesus, receba, meu querido que está nos acompanhando, esta palavra, e nós aqui também, tomemos posse dessa palavra, porque se nós clamarmos, ele nos ouvirá. Se nós pedirmos socorro, ele virá nos socorrer. Não duvidemos, mas creiamos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te dê a paz, meu querido amigo, amiga, irmã, irmãos que aqui estão. Quero convidar, nós vamos terminar com os instrumentos tocando, se os irmãos puderem voltar. Eu quero dizer mais uma vez para vocês que estão nos assistindo, temos orado para que todo este momento que estamos passando na nossa sociedade, ele termine, e que nós tenhamos a oportunidade, o privilégio de estarmos todos juntos novamente, com as portas abertas, porque nós estamos aqui com o tempo fechado, por isso que dá esse uou, não é, de barulho, mas para que vocês possam estar aqui, você que ainda não conhece a Igreja Batista Morada do Vale, uma igreja família, uma igreja que está de braços abertos, está de coração aberto, esperando por você e por sua família. O nosso desejo desse pastor, desejo destes irmãos aqui, é que você faça desta igreja a sua igreja. Deus te abençoe, meu querido. Nossas reuniões aqui é no domingo, às 9 horas da manhã, quando nós voltarmos às atividades, ao público, externo. Domingo, 9 horas da manhã, 7 horas da noite. Segunda-feira, 7:30 da noite. Quarta-feira, 8 horas da noite. Que a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.